Oi, meus amores. O vídeo de hoje é um pouco diferente. Quem me conhece sabe que eu transbordo alegria sempre, mesmo que por dentro às vezes esteja doendo. Mas hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, por favor. Ativa o sininho, já deixa o seu like e deixe nos comentários sugestões para os próximos vídeos. Apesar que eu acredito que esse vídeo vai ter parte 1 e parte 2 para não ficar muito longo para vocês. E se não me acompanha nas redes sociais também, não deixe de me acompanhar, que lá eu posto 24 horas por dia. Então vamos lá. Desde criança, o meu sonho sempre foi casar, ter a minha família, ter filhos. E era uma coisa que sempre falou muito no meu coração. E eu sempre tive vontade de casar muito nova. Sempre, gente. Sempre. Não julgo quem não tem essa vontade. E não me julguem também por ter tido essa vontade. Eu sempre quis casar muito nova. A minha mãe foi mãe muito nova. E foi uma mãezona, muito presente. E eu queria isso pra mim. Eu queria casar nova. Eu queria ter filhos nova. E eu sonhava muito com isso. Tive alguns namorados no meio do caminho. Sofri por um só. Sofri por um na época. E desde que então eu estava me envolvendo com outras pessoas para superar o primeiro, eu parei, dei uma pausa e fiquei uns bons anos só comigo mesma, curtindo comigo mesma, aproveitando os amigos, curtindo a minha vida. Eu nunca fui de curtir com garotos, tá? Nesse tempo que eu falo que eu tirei pra mim, nem ficar paquera, esse trem não teve, tá? Nesse período. Conheci garotos novos e tal, mas nem cheguei a ficar, sabe? Esses tipos de coisa assim eu não cheguei a fazer nesse período de anos. Foram anos. E até então eu conheci uma pessoa que eu pensava que ia ser pra sempre. Sabe quando você sente lá no fundo, assim, quando você conhece a pessoa que mexe em você, assim, de uma forma diferente? Mexeu em mim de uma forma diferente. É como se tivesse uma parte minha ali, sabe? Com aquela pessoa. Só que era uma pessoa que, tipo, não tinha nada a ver comigo. Nada, nada, nada. Nem morava na mesma cidade. Era, tipo assim, sabe quando é impossível acontecer alguma coisa? Eu falo assim, meu Deus, mas parece que meu coração tá ali conectado. E continuei sozinha nesse período. Também conheci outras pessoas, fiz novas amizades, outros homens, outros garotos, mas nada de me envolver, nada de criar sentimento, nada de nada. E mantive contato com essa pessoa que eu conheci, mesmo distante e tudo. E eu falava, nossa, será que um dia eu vou namorar com essa pessoa? Porque é tudo tão estranho, né? Enfim, eu acabei contraindo toxoplasmose na época e quase morri. Depois, se vocês quiserem, também deixem nos comentários, eu conto como foi essa fase. E essa pessoa me procurou e queria vir até Goiânia e tal, pra gente conversar, se conhecer e tal, melhor. Que tinha um sentimento ali mútuo, né? Eu acredito que tinha, né? E aí eu cedi. Até então, eu tinha essa conexão com essa pessoa, porém eu nunca tinha beijado essa pessoa. Nunca na minha vida. E aí essa pessoa me pedindo namoro e tal, e eu falava, gente, vai falar isso pra todas. Então, não. Então eu ficava firme até mesmo. E aí, esse dia que a gente saiu, a gente deu o primeiro beijo. E aí ele falou que vinha pra Goiânia, ia largar tudo, vinha pra Goiânia, pra gente poder namorar. Porque eu falava que namoro à distância não ia dar certo. Não dá certo, não funciona. E a partir dali eu fiquei, nossa, é sinal de Deus pra mim, porque era impossível dar certo isso. E o cara tá movendo mundos e fundos pra ficar comigo. Tem que ser ele, é pra ser ele. E eu me entreguei perdidamente, gente. Eu não escutava ninguém. Eu, de certa forma, não coloquei na presença de Deus. Eu orava para que a minha vontade fosse concretizada, né? Que os planos dessem certos e tudo. Mas em momento nenhum eu cheguei a orar falando, Deus, se não for da tua vontade,
afasta de mim, tira de mim. Não, eu não orei, não vou mentir porque eu nunca fiz isso. E as coisas foram muito rápidas, me tratavam muito bem no início. Era tudo muito lindo, um mar de rosas. Só que a pessoa não trabalhava e não estudava. E eu pegava muito no pé pra pessoa procurar querer ser alguém na vida, quais eram os sonhos, metas profissionais e financeiras. E não tinha até então. E, né, incentivei a fazer um curso de faculdade. Fez 2 cursos, não conseguia passar nas matérias, porque não era vocação. A gente não tem que fazer, isso até eu falo, a gente não tem que fazer curso porque dá dinheiro. A gente tem que fazer porque a gente ama, porque a gente gosta, e ali a gente vai ser bem sucedido. Só que como a pessoa nunca tinha sido instruída a isso e tal, então tava meio perdida em saber que rumo tomar, né? Que faculdade fazer e tudo mais. E procurava trabalho, não encontrava, não parava em nenhum trabalho. Enfim, eu trabalhava e bancava tudo. Enfim, a gente resolveu casar. Não me pergunte, porque foi tudo muito rápido, gente. Tudo muito, assim, muito rápido mesmo. E eu nunca fui rica, nunca. Mas os meus pais nunca me deixaram faltar nada. Nem pra mim, nem pro meu irmão, graças a Deus. Eles nunca deixaram faltar nada. E também sempre incentivaram a mim e ao meu irmão a sempre correr atrás das nossas coisas. Então eu já trabalhava na minha área, ganhava super bem, né? Tava num emprego até bom e tal. E ali a gente investiu num carro. Ele pegou o dinheiro de uma moto que ele tinha e eu dei o restante. E a gente deu entrada num carro, porque eu tinha muito medo de moto. Até hoje eu tenho muito medo de moto. E ali a gente foi construindo as coisas. Falei, não, tá dando certo, é porque é pra casar mesmo. Os meus pastores, as pessoas próximas a mim da igreja não foram a favor. A minha família não foi a favor. Os meus amigos não foram a favor. Porém, eu enfrentei tudo e todos, porque eu acreditava que era pra dar certo sim, e que ia dar certo, que eu faria dar certo. Então a gente casou. Eu não me lembro se teve alguma parte ou outra que a família dele tenha ajudado financeiramente no casamento, mas eu lembro que grande parte, se não uns 90% aí, eu banquei tudo do nosso casamento, porque eu queria casar. Eu queria construir uma vida ao lado dele. Isso ele desempregado, tá? Então a gente casou. Por um tempo nosso apartamento não tinha sido entregue. A gente comprou um apartamento sem pedir orientação pra ninguém. Ninguém. Porque como ninguém era a favor, a gente achava que se a gente contasse a situação ia ficar ainda pior. Só que o apartamento não foi entregue na época que a gente casou, então a gente teve que ficar um tempo com os meus pais. E aí a gente ficou um tempo com os meus pais e depois a gente foi pro nosso apartamento. Foi a primeira vez que eu saí de casa e pra mim foi um corte muito grande ter que ir pra lá. Porém não era muito longe, era até próximo, né, da casa dos meus pais. Então eu fui pra lá, pro apartamento. A gente foi construindo as coisas aos poucos, porque eu trabalhava na área de arquitetura. Então eu consegui muita coisa com desconto pra poder instalar, pra poder colocar lá no apartamento, mas estava construindo aos poucos, porque a gente não tinha uma condição muito boa. Porque por mais que eu ganhasse muito bem, eu bancava 2 pessoas em um apartamento, uma casa. Então não dava pra esbanjar, tipo, ter armários planejados, ter a casa dos sonhos, né? Tinha que ser tudo construído muito pouco a pouco. E então foi isso. E a gente mudou pro apartamento. Só que todo final de semana, a gente tava na casa dos meus pais, porque eles moravam aqui. Eu sou extremamente família. Então a gente sempre tava na casa dos meus pais e tudo mais. Até que então surgiu a oportunidade de a gente estar indo pra Caldas. A gente foi. Meio turbulento. Gente, eu tô resumindo, tá? Só pra vocês entenderem o final que eu quero dizer. Foi bem turbulenta a nossa ida. Eu não queria ir, mas por fim
eu resolvi ir pelo casamento, porque como sempre foi meu sonho casar, e o casamento pra mim era até que a morte separe, então pelo casamento a gente tem que pagar o preço, né? Então eu fui, a gente foi e tudo desandou. Sim, tudo desandou.